Bom, José Antônio, bom dia a todo o público da Record. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tá? Então, é um dia que marca uma série de atuações que nós temos que tomar, temos que adotar durante todo o ano para prevenir e para reprimir esse tipo de crime que é tão cruel. Né? O abuso sexual contra criança e adolescente, ele ocorre diuturnamente. É um tipo de crime muito comum, tá? E que, na maioria das vezes, é praticado por pessoas que estão próximas à criança e ao adolescente. Justamente aquela pessoa que deveria protegê-la e amá-la é o autor do crime sexual. Então, é comum que eu tenha aqui investigados réus, né, que sejam avós, que sejam tios, vizinhos, pessoas que frequentam a residência da família e até mesmo pais. Tá? Então, é um tipo de crime muito peculiar e muito dolorido para a sociedade. Paranatinga e Gaúcha do Norte são comarcas onde esse crime acontece com muita frequência. Eu sou promotora de justiça aqui há 4 anos, fiz um levantamento de ontem para hoje e posso afirmar que eu ajuizei, ou seja, eu distribuí quase uma ação penal por mês em decorrência da prática do crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável consiste em praticar sexo ou algum tipo de ato libidinoso com uma pessoa que tenha menos de 14 anos. Então, eu estou dizendo que eu ajuizei pelo menos uma ação penal por mês durante esses 4 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Isso é considerado grave, um número alto? Altíssimo, altíssimo, porque Paranatinga são um pouco mais de 20 mil habitantes e Gaúcha do Norte não chega a 15 mil habitantes. Então, é um índice muito alto, tá? Para crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, é um índice bem alto. Tá? É assustador, na verdade. Nesse dia, eu queria também lembrar a comunidade que no ano de 2015 nós tivemos o estupro, né, a tortura e depois a morte da adolescente Kimberly, né? Ela foi violentada, teve os braços quebrados e depois teve o corpo descartado no lixão, né? Essa é uma marca que a gente guarda, todo cidadão de Paranatinga tem no seu coração e na sua cabeça. Então, o crime contra a dignidade sexual, contra a vida também de uma criança, de um adolescente, é um crime que choca muito. A criança e o adolescente, eles têm prioridade absoluta em tudo, em todas as políticas públicas, e inclusive nas investigações criminais. O Ministério Público, todos os anos, recomenda ao delegado de polícia que dê preferência às investigações envolvendo abuso sexual de criança e adolescente. Todos os anos são expedidas notificações recomendando ao delegado de polícia que assim proceda. Houve a mudança de delegado, né? Nós estamos com um delegado novo agora, então eu vou encaminhar ao novo delegado também a recomendação no sentido de que os inquéritos que estão lá na delegacia de polícia e que apuram crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, que eles sejam investigados primeiro. Eles têm prioridade absoluta. Chegando ao Ministério Público, esse inquérito ele vai ou não virar uma ação penal. Mas se virar uma ação penal, ou seja, se eu ali analisando os autos do inquérito entender que houve de fato crime, né, de estupro de vulnerável, essa ação penal ela também tem que ter prioridade na justiça e tem que ser julgada com muita celeridade e o responsável condenado, né, punido adequadamente. Então, assim, a mensagem que a promotora deixa nesse dia, né, 18 de maio, esse marco, né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é o seguinte: você pai, você cidadão, não precisa ser pai não, você cidadão, se você tem conhecimento de que uma criança ou um adolescente sofre algum tipo de abuso, notifique, informe as autoridades. Há um número que você pode ligar, por exemplo, no Ministério Público, 127, você não precisa sequer se identificar. Você pode também fazer a denúncia via online no site do Ministério Público ou simplesmente se dirigir à Promotoria de Justiça e denunciar ou levar até o delegado de polícia a sua denúncia. Não se cale, porque um crime cometido contra uma criança ou contra um adolescente é um crime cometido contra toda a comunidade, né? A criança é o adulto de amanhã,
né? Uma criança que é vítima de abuso sexual, ela vai ser um adulto problemático. Tá? É bastante comum que violadores sexuais tenham sofrido violação sexual na sua infância. Tá? Outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte: desse índice que eu demonstrei aqui, né, pelo menos uma ação penal por mês, é o que chega ao conhecimento da autoridade, porque já foram feitos vários estudos, várias pesquisas. A absoluta maioria dos crimes contra a dignidade sexual, tanto de crianças e adolescentes como também de mulheres, né, e homens, não chegam ao conhecimento das autoridades. Primeiro porque, em se tratando de criança, há uma dificuldade dela identificar que está sendo vítima de um abuso. A criança tem toda uma dificuldade, né, para perceber que está sendo abusada sexualmente. Ela fantasia ou ela não percebe o ato. Há também a vergonha da família, o medo de expor a criança ou o adolescente ao ridículo, né, ou ao conhecimento do público. Há também o preconceito. Vamos deixar tudo quieto para que ninguém saiba. Não, são condutas que são maléficas. Os abusadores sexuais, eles têm que ser responsabilizados criminalmente, tá? É um crime de muitíssima gravidade, que causa consequências assim que são incomensuráveis para a vítima. Então, denuncie. Se você sabe que alguma criança ou adolescente sofre violência sexual, denuncie. Não é um tempo desperdiçado, tá? Você está cumprindo o seu dever de cidadão e de cristão, tá? Não deixe que a criança, que o adolescente seja vítima desse tipo de crime.